Alô, meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo a essa aula do Lumen Christi. Eu muito gostaria de estar pessoalmente com vocês, mas ainda estou em El Salvador. Amanhã de manhã estou voando de volta para o Brasil. Semana que vem a gente vai estar juntos, se Deus quiser, para a nossa aula. Vamos continuar hoje com as meditações, com as colocações do Seminário de Vida no Espírito Santo, pedindo a Deus que nesse momento venha fazer de cada um de nós ah, ouvidos que estejam abertos para a sua graça, para a sua palavra, para a sua unção. Que o Senhor receba as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas preocupações e revoltas e possa nos ajudar a ter olhos que saibam ver e ouvidos que saibam escutar aquilo que Ele quer nos falar. Que assim seja, meu irmão e minha irmã, e que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver então qual é o nosso tema hoje, já chegando próximo do final do temas do Seminário de Vida no Espírito Santo. Nós hoje chegamos exatamente no ponto máximo do seminário, que é exatamente o momento de despertar o coração das pessoas que estão fazendo o seminário para algo muito importante, que é o batismo no Espírito Santo. Vamos então ver o que é esse batismo no Espírito. Ele é o fruto de uma caminhada que nós vimos seguindo nesse seminário. Você se lembra? Começamos com a parábola do semeador, depois vimos sobre o amor de Deus, como o homem pecou, mas Deus nos mandou a salvação em Jesus, que a nossa parte é ter fé nesse Cristo que nos salvou e buscar mudarmos na nossa vida o nosso comportamento. E isso só acontece quando a gente assume Jesus como Senhor da nossa vida. E um dos grandes bloqueios é exatamente a falta de perdão e os traumas que a gente traz da história da nossa vida. Hoje, você está vendo aí, eu não atualizei o slide, mas na sétima semana estaremos falando sobre o batismo no Espírito Santo. Para você entender o que é batismo no Espírito Santo, você precisa entender, antes de mais nada, um momento muito importante na história da nossa igreja, da nossa fé, que é Pentecostes. Aconteceu em Pentecostes. Jesus cumpriu a sua missão aqui e ele então voltou para a glória do Pai. Mas ele tinha prometido que não nos deixaria órfãos, que ele iria ao Pai e do Pai nos enviaria o Espírito Santo. A missão de Jesus, então, o que ele precisava fazer para nos salvar, ele já fez. Agora está na nossa hora. Agora está na hora da gente abraçar, da gente aceitar essa salvação ou não. É fácil aceitar Jesus? É fácil largar mão dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas manias e ambições? Não, não é fácil. E é exatamente por isso que a gente precisa que aconteça conosco o que aconteceu em Pentecostes. E o que aconteceu principalmente em Pentecostes? Jesus tinha discípulos. Enquanto ele esteve caminhando conosco aqui, ele tinha discípulos. E o que é um discípulo? O discípulo é um aluno, é aquele que observa o mestre, que olha o mestre, que aprende do mestre. Ele vai atrás do mestre, porque exatamente ele não quer perder um movimento sequer que o mestre faça. E por isso ele não está na frente, ele está atrás, observando. Lembra uma ocasião em que Jesus estava anunciando como ele haveria de morrer e São Pedro foi lá chamar a atenção dele, Senhor, fala uma coisa dessa, não fica bem? E na tradução correta, Jesus diz para Pedro, vai para trás de mim, Satanás. Ou seja, quem é o mestre, quem é o discípulo aqui? Você tem que andar não na minha frente me dizendo o que fazer,
mas atrás de mim, aprendendo daquilo que eu faço, né? Então, esse é o discípulo. Mas depois de Pentecostes, as coisas mudaram. Aqueles que eram discípulos se tornaram apóstolos. Ora, mais ou menos, né? Porque nunca podemos acreditar que já aprendemos tudo de Jesus. Temos que estar sempre andando atrás dele, aprendendo dele, escutando a ele. Mas chega um momento, diz Mateus 10:8, que de graça nós recebemos e chega a hora de nós de graça darmos a quem ainda não tem. Então, Deus precisa que num determinado momento da nossa caminhada, e não é na hora da gente chegar no céu, porque na hora da gente partir dessa vida, já não podemos fazer mais nada por aqueles que ficam. Então, se queremos entrar de forma suave no céu, precisamos fazer a nossa missão aqui na Terra, que é sermos apóstolos. E qual é a diferença de ser discípulo para ser apóstolo? O apóstolo, pela definição da palavra, é aquele que é enviado em missão. Nós precisamos ser enviados por Jesus. É aquele que caminha à frente, não por ser mais importante do mestre, mas para preparar o caminho para o mestre que vem atrás dele. É aquele que vai aplainando o chão, que vai gritando nos telhados e dizendo: venha escutar o Senhor, venha ver aquele que te salva, venha conhecer aquele que é o Senhor da tua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos nos tornar esses apóstolos. Nós que fomos discípulos, que bebemos na fonte, agora somos chamados a ser aqueles que dão de beber a quem ainda não encontrou essa fonte. E o que é que tornou esses discípulos capazes de se tornarem apóstolos? Pentecostes. E o que aconteceu em Pentecostes? Jesus havia subido aos céus 9 dias e meio antes. 9 dias e meio depois de Jesus subir aos céus, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar, e as pessoas que olhavam para ele se perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarneciam, dizendo: estão todos embriagados de vinho. Não, estavam embriagados da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Ora, meus irmãos, em Pentecostes, aqueles discípulos, ao se tornarem apóstolos, se tornaram em muitas coisas irreconhecíveis. Por exemplo, os discípulos eram egoístas. Nós vemos lá em Marcos 10:35, João e Tiago pedindo a Jesus para que no reino deles um se sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Já os apóstolos, depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, eram tão despreendidos que ninguém tinha nada que chamasse de seu, tudo era colocado em comum, como a gente vê em Atos 2:42. Os discípulos eram covardes, como vemos, por exemplo, Pedro dizer a Jesus que jamais o negaria, mas acabar por negá-lo, lá em Mateus, no capítulo 26. Já depois de Pentecostes, os discípulos se tornaram apóstolos e tão cheios de autoridade que Pedro toma a palavra e chama aquele povo que está olhando para eles depois de receberem o Espírito Santo e diz: escutem vocês, saibam que Deus constituiu o Senhor e Cristo aquele Jesus a quem crucificastes.
e cheio de autoridade, ele conclama aquele povo a uma conversa. Os discípulos eram incrédulos, como naquela vez em que Jesus se aproxima deles e eles pensam que é um fantasma, ou uma tempestade se apossa deles, do navio, do barco onde eles estão, e eles pensam que vão morrer só porque Jesus está dormindo, ao invés de salvá-los. Já depois de Pentecostes, eles se tornam tão cheios de confiança que são, na verdade, aprisionados por causa do nome de Jesus e não sentem medo. O que aconteceu para essa transformação de discípulos para apóstolos? Eles foram batizados no Espírito Santo. E o que é isso? Ser batizado no Espírito Santo. Em primeiro lugar, é uma promessa do próprio Jesus, quando ele estava para subir aos céus. Lá em Atos, no capítulo 1, ele diz aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém e ficassem lá aguardando a promessa que viria da sua boca. Porque João Batista havia batizado com água, mas eles, os discípulos, seriam batizados no Espírito Santo dali a poucos dias. E quando isso acontecesse, desceria sobre eles o Espírito Santo, que nos daria força e faria deles testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, no Rio de Janeiro, em Portugal, nos Estados Unidos e onde quer que a gente esteja. Ora, meus irmãos, o que é esse batismo no Espírito Santo que fez tanta diferença na vida dos discípulos? A palavra batismo, no grego, batizem, ela tem dois significados completamente diferentes. O primeiro significado significa introdução, iniciação, que é um significado que nós estamos muito acostumados. A primeira vez que um navio vai para o mar, por exemplo, nós dizemos que é o batismo do navio. A primeira vez que um soldado vai para a guerra, nós dizemos que é o batismo de fogo do soldado. Então, a palavra batismo tem a acepção de introdução, de iniciação. Mas tem um outro significado da palavra batismo, que significa conter e estar contigo. É como se, por exemplo, você colocasse uma esponja dentro de uma bacia de água. Aquela água que está dentro da bacia começa a ser absorvida pela esponja. E quando você olha, então, a esponja está completamente envolta em água, mas cada célulazinha da esponja também contém água, porque ela absorveu aquilo que aí está envolvendo. Ora, o batismo no Espírito Santo, então, não pode ser o batismo sacramental que nós recebemos hoje em dia quando crianças. Por quê? Porque, em falando do batismo sacramental, São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, o batismo sacramental ele é recebido uma única vez na nossa vida e ele é perfeito. Qual é a diferença, então, desse batismo sacramental que não é o batismo no Espírito Santo? Vamos ver. Quem realiza o batismo sacramental é Deus, nos acolhendo como seus filhos. E por isso não faz muita diferença se você é adulto ou se você é criança. Porque, na verdade, quem é ativo no batismo sacramental é exatamente Deus, que te marca com uma marca indelével, a marca de filho dele, a marca de família dele, que não pode ser apagada em nenhuma circunstância. Já o batismo no Espírito Santo é o momento em que acontece algo muito interessante na nossa vida, chamada infusão do Espírito.
No batismo sacramental acontece o inverso, a gente chama de infusão do Espírito. O que é a infusão? É algo que está fora que passa a estar dentro. Então, nós éramos criaturas de Deus, recebemos o Espírito Santo que nos adota como filhos de Deus, e nesse Espírito Santo nos tornamos filhos de Deus. Passamos a ser templos do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, pessoa de Deus que estava fora, passa a habitar dentro de nós. Infusão do Espírito Santo. Já no batismo no Espírito Santo, acontece o que nós chamamos de efusão no Espírito. E o que é a efusão? É a manifestação externa de algo que acontece internamente. Deixa eu tentar explicar para vocês como funciona. Imagine que você pega uma leiteira que está vazia e coloca ela em cima do fogão. Essa leiteira, ela está vazia. Ela sempre será uma leiteira vazia. Mas imagine que você coloque leite dentro daquela leiteira que está em cima do fogão. Aquela leiteira, que era uma leiteira vazia, passa agora a ser o templo, o repositório, onde o leite que não estava antes passa a estar. No batismo sacramental é exatamente isso que acontece. Todos nós recebemos a pessoa da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, Espírito Santo, que passa a fazer morada em nós, tal como aquele leite dentro daquela leiteira. Houve a infusão do leite na leiteira. Mas o Espírito Santo que vem habitar em nós no nosso batismo sacramental, ele é Deus. Sendo Deus, ele não faz nada na nossa vida que nós não aceitemos, que nós não dissemos o nosso sim primeiro. Nem mesmo a obra mais importante de Deus, que foi gerar Jesus no seio de Maria, ele fez antes de Maria dizer sim. Então, o Espírito Santo que você recebeu no seu batismo, muitas vezes quando você era criança, ele fica no seu coração, esperando você dizer o sim para ele. Os discípulos também já tinham recebido o Espírito Santo antes de Pentecostes. Quando eles receberam? No capítulo 20 do Evangelho de São João, nós vemos Jesus ressuscitado aparecer para os discípulos no cenáculo. Ele sopra sobre eles e diz o quê? Recebei o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, aconteceu para os discípulos a mesma coisa que acontece para nós quando somos batizados sacramentalmente. O Espírito Santo fica lá, o leite na leiteira que somos nós. Mas imagine que você toca o telefone e você sai da cozinha para atender o telefone, deixando aquele leite na leiteira. O que acontece com aquele leite que está lá? Quando você volta para a cozinha, o que terá acontecido com ele? Nada. Por quê? Porque você não acendeu o fogo do fogão. Porque você não disse o sim para aquele Espírito Santo. Então, ele, respeitando o seu livre-arbítrio, ele permanece lá, caladinho, quietinho, esperando por você. Nenhum de nós recebeu um batismo sacramental com defeito, que por isso que o Espírito Santo não age em nós. Não, ele está em você. Com toda certeza está. Esperando o seu sim, como esperou o sim de Maria. Mas imagine que você, antes de ir atender o telefone, você tenha dito sim. Você tenha acendido o fogo. O que acontece com aquele leite na leiteira? Ele começa a se aquecer, ele começa a ser influenciado pelo calor que ele recebe, e por isso as moléculas vão se transformando e aquele leite vai se avolumando a tal ponto que ele transborda da leiteira
e quando você entra na cozinha, você não vê mais leite, você não vê mais a leiteira, porque o leite já a envolve completamente. Este é o batismo no Espírito Santo. É a efusão do Espírito, é a manifestação visível e externa de algo que acontece dentro de nós. Então, não acontece o batismo no Espírito Santo sem a minha participação, porque Deus precisa do meu sim, da minha aceitação para fazer com que a graça aconteça na minha vida. Dura o efeito do batismo sacramental, ele é eterno. Mesmo que você nunca entre numa igreja depois do seu batismo no dia que você nasceu, ninguém consegue apagar o batismo de você. Você é marcado com uma marca indelével. E o batismo no Espírito Santo? Ele dura o tempo do seu sim. Enquanto você estiver aberto para a graça de Deus, o Espírito Santo vai agir em você como agiu na vida dos discípulos, fazendo deles apóstolos. Mas no momento que você resolve tirar uma folguinha de Deus, ou resolve que quer outra coisa que não Deus, imediatamente cessa o efeito do Espírito Santo. Por isso, a periodicidade do batismo sacramental é única. Você só recebe uma única vez na vida. Ah, mas eu sou adulto e não sei se sou batizado. Você não é batizado outra vez na Igreja Católica. Você recebe um sacramento onde o padre diz: caso essa pessoa não tenha sido batizada, que ela seja agora. Por quê? Para deixar muito claro que você não está recebendo uma segunda via do batismo sacramental. Porque uma segunda via seria admitir que a primeira via não foi perfeita. E como Deus é quem age sozinho no batismo sacramental, é sempre perfeito. Já o batismo no Espírito Santo, ele é renovável. Ele precisa estar constantemente sendo renovado na nossa vida, né? Só para atrapalhar, o slide não funciona. Ora, então, São Paulo chega a dizer para São Timóteo: renovai sem cessar a graça do Espírito que recebeste pela imposição das minhas mãos. O Espírito Santo, então, no batismo sacramental, ele é infundido em nós. Ele que estava fora, ele vem para dentro. No batismo no Espírito Santo, ocorre a efusão. O Espírito que está dentro passa a ser percebido como um perfume por quem está ao meu redor. Quem se compromete no batismo sacramental é Deus, que nos aceita como sua família. E lembre, quem é família é família. Você não consegue fazer um irmão deixar de ser um irmão, um filho deixar de ser filho, um pai deixar de ser pai, mesmo que você não conviva com aquela pessoa. Então, é Deus que se compromete em fazer de nós sua família. No batismo no Espírito Santo, eu me comprometo em aceitar ser esse filho de Deus que ensina para os outros que é possível ser filho de Deus. Ora, quem age no batismo sacramental é Deus. A nossa atuação é passiva. A atuação dos nossos pais e padrinhos é passiva. Mas no batismo no Espírito Santo, eu preciso aceitar. Eu sou parte ativa com o meu sim, com o meu compromisso com Deus. E o que acontece? Qual é o efeito desse batismo no Espírito Santo, então? Há uma mudança radical na sua vida, uma conversão. É um primeiro sinal de que você realmente experimentou o batismo no Espírito Santo. Mas não pense e não fique com medo que Deus vai te virar do avesso. Não. Lembra-se que Deus vem ao nosso encontro na brisa suave.
não no terremoto, no vendaval ou no fogaréu. O Espírito Santo começa a agir em nós, nos santificando de uma forma tão suave que os outros percebem que você mudou antes mesmo de você mudar. Porque coisas que antes te incomodavam, agora você lida tão bem com elas. Então, há uma mudança de vida percebida. As pessoas percebem que alguma coisa está diferente. E Jesus passa a ser o centro da nossa vida. Aquele senhorio de Jesus que nós falamos há 2 semanas atrás começa a se manifestar. Eu, antes de fazer as coisas da minha cabeça, começo a me perguntar, Senhor, o que queres que faça? Então, um gosto pelas Escrituras, porque eu passo a ter fome e sede de conhecer melhor a esse Deus que me salva. E se ele se revela a mim de forma mais plena e perfeita na palavra de Deus, essa palavra de Deus passa a ter um sabor especial na minha vida. Deus Pai, que era talvez uma figura de Deus que me provocava medo, né? Alguém cheio de autoridade, distância, de perfeição, que me fazia sentir pequeno. Em Jesus eu começo a ver esse Pai como um Pai tão amoroso, tão apaixonado por mim, que é capaz de entregar o seu único filho para morrer no meu lugar. Uma devoção a Maria também é consequência do Espírito Santo, porque Maria é a esposa do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, Maria certamente não está longe. Um outro efeito é uma necessidade de ser igreja, de estar junto com os irmãos, de ser comunidade. Estar com outras pessoas não é mais algo que me incomoda, algo que me causa impaciência, mas algo que meu coração passa a buscar. Um amor renovado pela igreja, que não é perfeita, porque ela é feita de homens como nós, mas com o compromisso com o Espírito Santo, eu consigo discernir melhor qual é a papel dessa igreja no coração de Deus e faço a minha parte para que esse papel possa se concretizar. Começam a aparecer em mim frutos da ação do Espírito Santo, o resultado da ação dele na minha vida, coisas que antes eu não tinha: amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, todos os frutos do Espírito Santo, a alegria, né, a mansidão, começam a aparecer em mim. E, finalmente, eu que bebia da graça de Deus, do poço de Deus, começo a ser aquele que vai dar de beber a quem tem sede. Eu começo a servir e ter necessidade de servir na igreja, me engajar nas pastorais, me engajar no grupo, testemunhar, contar para os outros, contar sobre o Evangelho. Enfim, meus irmãos, está na hora de, durante essa caminhada de seminário, você perceber que você pode fazer muito mais pela Igreja de Deus do que você pensa. Basta você se abrir para esse batismo no Espírito Santo. Ora, quem batiza no Espírito Santo é Jesus Cristo. Mesmo que o batismo vá ser pedido para você no momento de oração, no grupo, onde um irmão vai impor as mãos sobre você e pedir. Nenhuma pessoa pode te batizar no Espírito Santo. Só Jesus pode. Porque é Ele quem concede o Espírito Santo da parte do Pai. Então, a sua gratidão deve ser endereçada a Jesus Cristo e não ao servo que orou por você. Isso porque, às vezes, quando a gente faz a filazinha dos servos, a gente fica escolhendo o servo que vai rezar por nós, pensando, aquele lá vai me dar mais Espírito Santo do que o outro. Não, não vai não. Porque quem te dá o Espírito Santo é aquele que está lá, agindo através dos outros servos que estão rezando também. É sempre Jesus. É pedido sempre o batismo no Espírito Santo em comunidade, porque Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu lá estarei. E o que pedirem estando de acordo na oração lhes será dado.
Se Jesus está presente quando estamos em comunidade, é Ele quem batiza no Espírito Santo, pedir o batismo no Espírito ou a efusão no Espírito em comunidade é sempre algo muito mais apropriado. O batismo no Espírito Santo não é vacina contra o pecado, não vai tornar você imune das suas fraquezas. Então, não vai fazer bilu, bilu, bilu para o vermelhinho ou para aquilo que te tenta, aquilo que te seduz, que te leva a cair, porque você vai continuar caindo. Então, se você quer ser de Deus, use a força do batismo no Espírito Santo para evitar a ocasião de pecado. E não para achar que você se tornou vacinado e imune contra o prazer que o pecado pode proporcionar. O batismo no Espírito Santo não é definitivo. Ele precisa ser renovado diariamente, constantemente, anualmente. Depende muito da duração do seu sim para Deus. Ele não é um sacramento. Ele é, na verdade, você colocar em ação, permitir que o Espírito Santo que você já recebeu no batismo sacramental possa efetuar a missão dele no seu coração. E não é sinal de santidade, porque ele não faz de nenhum de nós pessoas santas. Ele é eterno enquanto dura o seu sim para Deus. Então, precisamos estar constantemente buscando a conversão, buscando a santidade. Se eu quero esse batismo no Espírito Santo, então, o que devo fazer? Em primeiro lugar, querer. Um querer verdadeiro. Porque você sabe que quando você é batizado no Espírito, Deus espera que você deixe de ser discípulo, ou não é muito verdadeiro dizer que você deixa jamais de ser discípulo, mas que você seja um discípulo que aprende também a ser apóstolo, a ser aquele que serve e não apenas aquele que se serve de Deus. Se você quer um querer verdadeiro, sincero, peça de coração a Deus. Porque o seu pedido é, na verdade, um carimbo de que você está usando o seu livre-arbítrio para dar a Deus a autorização para fazer a graça na sua vida. Peça de coração. Peça confiantemente, peça acreditando. Por quê? Porque Jesus faz a graça na nossa vida de acordo com a nossa fé, não de acordo com o poder dele, porque ele sempre pode tudo. Então, se você acreditar, vai acontecer. E se você quiser ter certeza de que vai acontecer, peça acreditando tanto que você já automaticamente agradece. Porque Deus não recebe uma gratidão por algo que ele ainda não fez. Se você não tem dúvida nenhuma no seu coração, você já agradece a Deus. Como Jesus, quando ressuscitou Lázaro, lá em João 11, o que ele diz para Deus Pai? Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Ele nem tinha pedido para Deus nada, mas já agradeceu a Deus, a certeza de que Deus estaria escutando. E só então ele age, dizendo: Lázaro, vem para fora. E meu irmão, acima de tudo, ser batizado no Espírito Santo é estar disposto a mudar de vida, a converter-se, a se tornar modelo de vida para os irmãos. Então, se você quer ser alguém que se diz cristão, mas continuar na sua vidinha, no seu comodismo, no seu mesmíssimo, batismo no Espírito Santo não é para você. Mas se você quiser deixar Deus fazer a diferença na sua vida, e através da diferença na sua vida, fazer a diferença na vida daqueles que te servem, o batismo no Espírito Santo está aí, exatamente para você. Amém? Amém. E amém. Semana que vem estaremos pessoalmente fechando as nossas conversas sobre o seminário de vida no Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
Que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.